E aí, pessoal, beleza? Então, pessoal, a gente estava conversando ali no grupo do Telegram, tá? Eu e alguns inscritos ali, e a gente estava comentando a respeito da tendência, né? Teve um inscrito que perguntou para mim, o que tu acha que vai cair mais? Né? O que vai acontecer com o Bitcoin? A gente vai continuar caindo? E eu comentei com ele, cara, que dentro do que eu trabalho, dentro da minha forma de olhar para o gráfico, da minha forma de procurar as entradas, ela é sempre buscando as entradas nas regressões às médias, tá? E tentando trabalhar a favor da tendência. Tá? O que seria isso, né? Na forma bem simples de fazer. O gráfico está andando para cima, a gente tem uma correção e a gente está andando para cima, a gente tem uma correção e a gente está andando para cima. Eu sempre vou tentar procurar as minhas entradas nesse ponto, tá? Não é catando o fundo, tá, pessoal? Tem, digamos, uma forma que eu trabalho ali, que eu utilizo as minhas médias de referência, que eu consigo deixar essas entradas menos subjetivas, tá? Quem fez o meu curso da Bolsa de Valores, que também serve para cripto, o porquê que o curso é eu falo que é da Bolsa lá, né, pessoal? Porque, cara, quando eu estudei essas entradas, quando eu criei essa ideia dessa entrada, tá? Cara, foi dentro da Bolsa fazendo scalp. Depois que eu comecei digamos, isso aí foi o ano passado, né? E depois, com o tempo, eu comecei a perceber, cara, mas esse negócio funciona em vários time frames, inclusive em time frames do Bitcoin. Ontem ele apareceu no gráfico, ontem não, né? Durante um período aí no gráfico de 4 horas, cara, deu todas as entradas certeiras. Eu até mandei um print pro pessoal e agora tá rolando outra. E essa outra entrada tá dando certo de novo, tá? Então é um setup que ele tem muita assertividade se tu conseguir fazer a leitura certa, porém não é subjetivo, né? Ele não deixa muita dúvida, né, quando tá acontecendo, né? Eu costumo dizer que ele é um setup bem fotográfico, né? Ele tá ali. Então é nessa forma que eu cato as entradas, tá? Buscando essas correções. Assim quando eu tô caindo, né, eu vou buscar as minhas entradas nesses pontos, tá? Sempre nos pontos de correção, tá? Buscando os alvos sempre maiores do que, digamos, do que o meu risco, tá? Inicialmente, eu trabalhava com digamos, fazendo scalp, eu trabalhava lá um por um, né? Que eu recomendava ao pessoal, cara, faz um por um, pelo menos, né? Hoje em dia, eu já percebo que a gente consegue trabalhar com um risco-retorno ali 2 para 1, até mais, dependendo se tu carregar nos conceitos de barra-barra, que eu já expliquei aqui no canal. Pessoal, eu dou várias dicas aqui no canal de análise que estão lá no curso. Só que, cara, aqui, os cursos eles estão totalmente aleatórios, os conteúdos, perdão, estão de uma forma totalmente aleatória. Eu não sigo uma sequência para explicar para vocês e eu não paro para explicar ali nos mínimos detalhes. Eu tento até explicar de uma forma bem didática. Uma das coisas importantes que eu gostaria de dizer para vocês, cara, eu adoro explicar, eu adoro dar aula. Eu descobri estudando análise técnica e com o canal no YouTube, foi um dos motivos que eu fiz o canal no YouTube, só para vocês entenderem que eu gosto de explicar, eu gosto de pegar, desenhar, mostrar como é que as coisas funcionam. E esse é um dos motivos que eu criei o canal do YouTube, só para vocês entenderem. Eu não criei o canal do YouTube pensando em nada além de tentar explicar o que eu estou estudando para as pessoas. Tanto que lá no início eu falava, cara, estou estudando um monte de coisa, eu vou trazer para vocês aqui. Então tudo que eu vou estudando, eu sempre tenho prazer de tentar explicar o que eu estou aprendendo, o que eu estou descobrindo, como é que funcionam, tá? Então esse foi um dos motivos que eu criei o canal, tá? Então o que acontece, pessoal? Teoria de Down. As entradas, tá? Que a gente busca fazer em cima das médias, elas se baseiam em uma teoria, que é a teoria de Down. Qual seria a teoria de Down explicada de uma forma bem, cara, bem objetiva para vocês, tá? A gente tem três tendências principais no mercado. A gente tem uma tendência, vamos se basear num gráfico mensal, num gráfico semanal e num gráfico diário. Porém, essa teoria ela pode ser aplicada daqui a pouco em gráficos diários, 60 minutos e 5 minutos, por exemplo, entendeu? Então, tu tem que saber que tipo de time frame, qual time frame que tu trabalha, para tu poder entender o que eu quero dizer, tá? O como que funciona a teoria. Então, se eu pegar um gráfico mensal do Bitcoin, o que a gente enxerga? A gente enxerga uma tendência primária. Qual é a tendência primária que a gente tem aqui? A gente tem uma tendência primária de alta. É muito claro isso, tá? Acredito que qualquer um consegue enxergar isso, que a gente tem essa tendência principal aqui de alta, tá? Tá aqui ela, tá? A gente tá andando para cima, beleza? Então, desgraça, veio pra cá, via. Tá? Então a gente tem essa tendência. Olha quando se a gente... se a gente... Cara, é foda que a gente fica falando, às vezes a boca seca, daí quando vê, dá uma ziguezeira aqui na boca do cara, mas vamos continuar aqui, tá? Eu não vou cortar o vídeo, vai ficar assim, porque eu tô fazendo as lives ali, então tem que aprender a falar e não ficar cortando, tá? A não sei que eu falar muita merda que daí eu vou cortar, tá? Então, o que acontece? Se a gente reparar esse canal, né, inclusive, né,
a possibilidade, né, daqui a pouco de vir no topo do canal, né, é uma análise, mas não é o caso aqui, a gente está falando de teoria de Down, tá? O que acontece? Tendência primária, tá? A gente pode considerar, fazer uma analogia com o oceano, né? A gente tem as marés, né? A maré principal, ela é a tendência primária. Dentro da maré, a gente tem ondas, né? Então a gente tem ondas dentro da maré, que seria a nossa tendência secundária. Então a gente tem ondas aqui dentro, certo? E dentro das ondas a gente tem umas marolinhas, tá? As marolinhas elas ficam dentro das ondas, né? Então a gente tem as marolinhas. Então isso é a teoria de Down. Qual seria, digamos, como é que a gente trabalha, tá? Eu vou aumentar agora aqui, tá? Vou aumentar aqui porque eu começo a falar, daí eu começo a desenhar aqui. E eu me esqueço de mudar a porcaria da tela aqui do ABV para a tela maior. Então aqui está a nossa maré, né? Vamos lá, a nossa maré. Tá? Vou desenhar de novo a nossa maré principal, que é a nossa tendência primária. A gente tem aqui, ó, a nossa tendência secundária, tá? A nossa secundária, entende? Que são as ondas dentro da maré. Tá? E a gente tem a nossa tendência terciária, tá? Que é num gráfico diário. Então a gente vai do mensal, pro semanal, para o diário, tá? Agora, como que a gente utiliza, digamos, qual é a forma que a gente deve tentar utilizar isso dentro do nosso operacional? Vou explicar aqui para vocês nos conceitos para posições mais longas, tá? Por isso que eu estou mostrando para vocês gráficos mensais, semanais e diários. Mas lembrando, tu pode trabalhar com esses conceitos utilizando gráficos diários, 60 minutos, 5 minutos ou outros time frames, tá? Então, mas eu vou me focar nesses três aqui para vocês entenderem. Então, segundo a teoria de Down, tá, os melhores pontos de entrada que a gente tem no gráfico são as regiões de acumulação. Ah, mas como assim as regiões de acumulação? Lembra que eu comento aqui direto aqui no canal com vocês que a gente tem regiões de acumulação e distribuição? A gente não precisa nem entender, né, o que é, só a gente pensar nas palavras, né? Vamos pensar na palavra acumulação. Se eu acumulo para quê? Porque eu quero que suba. Então, logicamente, né, a gente vem de uma tendência de baixa, a gente começa a acumular, às vezes forma um triângulo ascendente, às vezes forma uma figura aqui, mas a gente começa a acumular, a gente acumula lá embaixo, a gente vem de cima para baixo caindo. E aí a gente rompe, né, essa acumulação. Na grande maioria das vezes a gente vai ter um pullback aqui, tá? Que a gente vai voltar perto dessa região de acumulação ou daqui a pouco até a metade dessa região de acumulação, tá? Mas não necessariamente até a metade, pode vir até o topo da cabeça, é que eu ia falar a cabeça do pivô, né? Pode vir até o topo aqui da região de acumulação, tá? E aí a gente vai para cima e rompe aqui, formando o nosso pivô de alta, tá? Esses pontos aqui, ó, e o pivô aqui, depois da tendência de baixa secundária, tá? São os melhores pontos de entrada, tá? Para quem vai fazer um position, para quem vai segurar ou um swing trade, para quem vai segurar a posição por mais tempo. Por quê? Porque, cara, tu vai surfar toda a alta da tendência primária. Não digo toda, né, pessoal? Mas tu tem chance de estar entrando na região principal, tá? E eu vou mostrar essas regiões agora aqui para vocês no gráfico do Bitcoin. Quando que essas regiões aconteceram, tá? Vou mostrar para vocês no gráfico do Bitcoin. Eu vou pegar aqui o gráfico diário, tá? Vamos lá, gráfico diário, daí eu preciso entender, né, que eu tenho a minha tendência primária de alta, e eu vou pegar gráfico semanal, acho que dá para enxergar legal, deixa eu ver uma coisa aqui. Dá para enxergar, tá? Dá para enxergar legal. O que a gente tem aqui? Tendência primária, alta. Então a gente vem aqui, ó. Vou pegar, depois dessa baixa aqui, eu vou pegar desde esse passado aqui, tá? A gente vem a alta, a gente vem a baixa, né? Baixa, tá? Tendência secundária, que eu considero secundária. Olha o que aconteceu aqui nessa região, tá? O que aconteceu aqui, né? Ó, repara o seguinte, olha o que aconteceu aqui. Tá? O que vocês acreditam que tenha sido esses movimentos aqui, né? A gente ficou um bom tempo acumulando aqui, ó, de 2014, de dezembro de 2014 a quase um ano. Vamos considerar isso, né? Opa. Aqui. Sai da frente, diabo. Sai da frente. Ó, ficamos aqui um ano acumulando. Andando para cima, andando para baixo. E aí a gente rompe. E aí a gente volta. Olha onde a gente volta. A gente volta bem no topo aqui. E aí depois de novo, a gente acumula. De novo, a gente acumula. Tá? De novo, a gente acumula. E aí a gente começa a nossa tendência. Tá? Então, isso aqui foi uma acumulação, tá, pessoal? A gente vem e aí a gente segue a nossa tendência. Tendência de alta. Tá? A gente veio aqui agora nessa queda. Tá? Para mim, essa queda aqui, ó, foi uma distribuição. A gente distribuiu aqui. Cadê o desenho? Aqui, ó, a gente estava meio que distribuindo, porque a gente já vem daqui de baixo, tá?
tá? E aí a gente caiu. Pum. O que aconteceu aqui embaixo de novo? O que aconteceu aqui, ó, nessa região aqui, ó? Eu vou pegar um gráfico diário e a gente vai enxergar bem isso. Né? Vai enxergar bem isso, né? Aqui, ó. Olha o que aconteceu que eu comentei com vocês, né? A gente veio, caiu forte e a gente ficou... O que começou a fazer aqui? Começamos a acumular. Essa aqui foi uma região de acumulação do Bitcoin, no meu entendimento, tá? Que ela não meio que não deu muita oportunidade de entrada depois do rompimento, tá? Ela até teria as possibilidades de entrada. Por exemplo, dentro do meu operacional aqui, deixa eu botar aqui. Ah, eu teria algumas possibilidades de entrada. Eu teria entradas nesse ponto, eu teria entradas nesse ponto, eu teria entradas nesse ponto aqui, tá? Mas não tão boa. E essa aqui também não, cara, não é tão lisa, não é como eu gosto, tá? Mas tá ok, mas não é tão lisa, vou ser bem sincero com vocês. Eu teria uma entrada bem lisa aqui para mim dentro do que eu trabalho, tá? Nesse ponto aqui. Dentro desse ponto aqui, desse candle aqui, eu teria uma entrada bem lisa. Quem conhece lá o meu setup, entende o que eu quero dizer, tá? Então, essa região, mas o importante não é isso, tá, pessoal? O importante é aqui, ó. É a região de acumulação que eu quero dizer para vocês. Agora eu vou voltar no gráfico semanal, tá? Vou voltar aqui no gráfico semanal. O que a gente tem no Bitcoin? Depois eu vou fazer a análise do Bitcoin baseado nisso que eu estou conversando com vocês, tá, pessoal? Então, o que a gente tem aqui? Bitcoin, a gente fez aqui a pandemia, tá? Para mim, a gente fez a pandemia aqui, ó. Fez a pandemia é foda, né? Como assim fez a pandemia, cara? Aqui aconteceu a pandemia, a gente subiu, gráfico diário aqui, ó. Aqui, ó. Para mim, tá, pessoal? A gente acumulou em 2 pontos aqui. A gente acumulou aqui, tá? A gente acumulou aqui, nessa região aqui, ó. Tá? E depois aqui. Aqui foi um baita de um triângulo, ó. Mas para mim a acumulação principal mesmo, tá, dessa tendência do Bitcoin foi nesse triângulo. Por quê? Porque a gente claramente, depois que a gente rompe esse triângulo, tá, a gente vem e faz um retest nessa região aqui, ó. A gente faz um retest nessa região toda de acumulação que a gente tem aqui, para depois iniciar a nossa alta forte aqui. Olha o que aconteceu depois, né? Bombou, né? Então, eu não sei se vocês conseguem enxergar isso que eu quero dizer aqui, ó. Acumulação perfeita aqui em forma de triângulo. A gente faz a correção depois e a gente vem aonde, né? A gente vem bem nessa região aqui, ó. O ponto mais fundo, né? A gente vem testar toda essa região de acumulação que a gente teve aqui. Então, aqui nesse ponto aqui, ó, seriam bons pontos de entrada. Porque depois da acumulação, a gente tem um reteste nela para depois tentar entrar com os stops embaixo aqui, tá? E com os alvos bem longos, tá? Como é que dá para trabalhar alvos aí, né, pessoal? Cara, dá para trabalhar alvos com gráfico mensal, por exemplo, o gráfico mensal, cadê aqui? Perdão, gráfico semanal, tá, pessoal? E eu mostrei para o pessoal os conceitos de barra-barra, né? Como mover o stop. Se eu faço a minha entrada no rompimento desse candle, que eu teria essa entrada aqui, no rompimento desse candle aqui, tá? Eu posso sair aqui, romper, passar para cá, passar para cá, passar para cá, passar para cá, e eu teria sido estopado nesse ponto. Então, desse ponto até esse ponto, tá? Eu teria 54% de lucro, com um stop ali de 10%, ou se eu fosse bem conservador, 15%. Tá? Então, essa é uma das formas de trabalhar um position, tá, pessoal? Para quem não sabe. Outra coisa importante, pessoal, importante. Por que a gente utiliza as médias, né? De 20 e de 8. A média de 20 e média de 8, por exemplo, que eu utilizo, tá? Tem muita gente que utiliza a média de 8 também, mas a média de 8, pessoal, não é só eu que utilizo, é muita gente mesmo. E eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos lá. Pessoal, para quem é novo, cara, se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário ali, porque eu gosto muito, como eu comentei no início do vídeo, cara, eu gosto muito de explicar, mas a gente se sente muito gratificado quando a gente vê as pessoas se inscrevendo, quando a gente vê as pessoas dando like no vídeo. Vocês não tem noção como vocês motivam a gente fazendo isso. E é só um clique, cara, vai ali, clica se inscrever, deixa o like ali. Para quem quer entrar no grupo do Telegram, cara, se inscreve no canal, acessa o site lá, cursoanalisetecnica.com. Na primeira página, tu bota lá o teu nome e teu e-mail, tu vai receber o link do grupo. Tem gente que mandou e-mail para mim pelo link do grupo, tá? Querendo o link do grupo. Pessoal, tem que no site lá tem onde tu vai botar o teu nome e teu e-mail e ele vai responder, ele vai ver a verificação de inscrito e vai responder para vocês com o link do grupo, tá? Então, vamos lá. Tendências, né? Como entender as tendências, como surfar as tendências. Eu vou tirar a minha média de 20 aqui. Porque para tendência, pessoal, a gente não precisa da média de 20. A minha média de 20, ela serve para outra coisa, né? Ela serve para outra coisa. Vamos pegar um gráfico diário, pessoal, e vocês vão me dizer uma coisa aqui.
A gente entrou em tendência. Vamos lá, a gente entrou numa tendência aqui, certo? Aqui a gente entrou em tendência. Como assim entrou em tendência? Estamos acima da média de 8. Eu estou acima da média de 8. Pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui digamos, é muito bom. É uma dica muito boa, tá? A gente está acima da média de 8. Quando que a gente perdeu a média de 8 em toda essa subida? Aqui. Aqui a gente perdeu a média de 8. Eu estou utilizando um gráfico diário. Pessoal, o que eu vou mostrar para você aqui num gráfico diário serve para qualquer time frame que vocês trabalharem. Trabalhando 4 horas, média de 8. Trabalhando 1 hora, média de 8. Só que se foque no time frame de vocês, tá? Então, se eu faço uma entrada nesse ponto, cara, eu só tô carregando a minha posição até eu perder a média de 8. Entrei de novo aqui, subi em cima da média de 8. Pessoal, feijão com arroz, pessoal. Feijão com arroz. Olha aqui, velho, eu não sou estopado nunca. Só vou... Ah, não, aqui eu teria sido estopado, né? Se tu quiser, tu pode trabalhar daqui a pouco com fechamento de candles também. A gente chama isso na bolsa de valores lá de stop violino, setup violino. A gente não sai, digamos, a não ser que o candle feche, né? Fechou abaixo. Sombra não deixa, então tu deixa sem stop, tu fica olhando. Ah, se o candle fechar, tu bota o stop no rompimento do candle, tá? Porém, é claro, tu corre riscos do candle fechar gigante lá para baixo, tem uma série de fatores, tem que ver como é que tu trabalha. Eu não faço isso, é só informação, é conhecimento, eu sei que existe, tô passando para vocês, tá? Eu não faço isso, eu tenho stop definido, ponto final. Eu sairia aqui, tá? Aqui, tá? Foi onde perdeu a média de 8. Aqui, ó, de novo, alta. Alta. Quando é que a gente perde a média de 8, pessoal? Quando é que a gente perde a média de 8? Vocês conseguem entender que a gente não perde a média de 8. Agora que entramos numa tendência de baixa, enquanto a gente não ficar acima da média de 8 no gráfico diário, para mim é queda. Pode ir a 0 aqui, eu vou achar que é queda. Eu não vou catar fundo aqui. Mostrei para o pessoal ontem, deixa eu ver uma coisa aqui. Mandei um print pro pessoal, acho que ontem eu mandei um print no grupo. Eu tenho 2 grupos ali, o grupo do curso e o grupo do Telegram, tá? E eu mostrei pro pessoal as entradas aqui, né? Todas as entradas que a gente teve. Ô, cacete. Aqui, ó, a gente teve entradas nesses pontos, tá? Nesses pontos. E agora aqui, ó, formou outra entrada aqui nesse ponto, tá? Aqui até teria dado, tinha uma coisa aqui, se tu trabalhou com stop em cima do candle foi estopado, mas nesse caso aqui o ideal, o cara não digamos, dá uma puxadinha para cima, tá tão perto, stop em cima não seria estopado, eu estaria surfando a bandeira, né? Por quê? Porque é um setup de bandeira, pessoal. A gente trabalha bandeirinhas, as bandeirinhas que aparecem no gráfico. A gente trabalha essas bandeirinhas aqui, ó. Isso aqui que é a bandeirinha. Agora, como que tu entra nessa bandeirinha? Qual é o ponto certo de entrar nessa bandeira, tá? Qual é os pontos certos de entrar nessas bandeiras aí? Então, a gente tem um monte de bandeirinha aqui, tá vendo? Um monte de bandeirinha, pessoal. Tá aqui um bandeirão aqui também, ó. Tá? Um bandeirão, e agora a gente tem alvos aqui para baixo. Eu acho que o Bitcoin vai cair mais, tá? Então, basicamente, tá, pessoal, o que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje é isso. Eu queria falar sobre a teoria de Down, como vocês tentam identificar aí daqui a pouco em gráficos mensais, semanais, diários, aí essas regiões de acumulação e os pontos que vocês podem tentar buscar as entradas de vocês, que vocês vão ter, digamos, alvos super longos e stops bem mais curtos. Porém, é claro, pessoal, gráficos semanais. Os stops daqui a pouco vão ter ali 10%, 15%, 20%. Porém, cara, tudo é o tamanho da mão de vocês. Eu costumo dizer pro pessoal, o tamanho da mão é que importa. Se o stop tá longo, cara, diminui a mão. Porque teu alvo é mais longo também. Tu não vai entrar com stop de 15% num gráfico diário, ou num gráfico semanal, às vezes num gráfico mensal, se o teu alvo não for 30%, entende? Então, tudo é o tamanho da mão. O grande lance que acontece, um dos grandes problemas que acontece, no meu entendimento, é que as pessoas, cara, elas querem ganhar muito dinheiro muito rápido. E eu acho que é a pior cagada que pode ter, tá? Eu já fiz isso, tá? E eu costumo comentar com o pessoal, cara, cagada todo mundo vai fazer, pessoal. Até tu conseguir estar bem doutrinado a seguir uma regra, demora, não é fácil. Eventualmente tu tá seguindo as tuas regras, eventualmente tu faz umas cagadas. Eu eventualmente faço cagada. Pessoal, qual foi a última cagada que eu fiz? Eu entrei numa venda aqui, ó. Só pra você ter noção, cara. Eu acho que eu entrei nessa venda aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Pra vocês verem que, mas como assim, cara? Eu também faço cagada. Você acha que eu sou pego? Você acha que eu não erro, cara? Vou pegar gráfico diário aqui que eu vou enxergar melhor. Cara, acreditem, pessoal. Eu entrei nessa venda aqui, ó. Eu entrei na perda desse fundo aqui, acumulei um pouquinho nessa região aqui, ó. E, cara, eu não esperei, tá? Eu não esperei esses candles aqui, ó. E eu acabei zerando a posição aqui embaixo, aqui, ó. Saí com um percentual aqui, mas, cara, era bizarro. Eu saí com 3, 4%, tá vendo? Só que,
Cara, dentro do que eu trabalho não tinha que ter zerado. Dentro do que eu trabalho, pessoal, eu devia ter esperado esses candles, ainda mais que esse aqui fechou um doji desse jeito, eu ia esperar um pouquinho, eu ia carregar um barra aqui, um barra barra, eu estaria na posição até agora no gráfico de 4 horas, tá? No gráfico de 4 horas a gente enxerga bem isso. Isso é o quê? Cagada, porque cara, eu já tinha feito 4%, eu pensei que não, daqui a pouco vai dar um repique, eu vou entrar de novo, não deu, entendeu? Né? No caso, essa operação que não deu, eu poderia ter levado muito mais, depois apareceu outras oportunidades. Porém, é um exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Que quem fala que não erra está mentindo, tá? A gente erra sim, a gente tem que tentar focar no que a gente tem que fazer. Tá? Eventualmente a gente vai cometer erros. Cara, todo mundo vai cometer erro. E quem fala que não comete erros, pessoal, cara, eu não vou generalizar, é lógico que daqui a pouco existem pessoas que têm um controle emocional que elas já estão em um nível que, cara, elas praticamente não erram mais, mas é normal errar, não se sintam culpados de daqui a pouco tomarem decisões erradas, porque isso aqui é um jogo mental e é um jogo que não é para qualquer um. Tá? Então, cara, eu acho que por hoje é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Era isso, galera. Falou, abraço.